Se você é desenvolvedor Java, em algum momento você vai usar aqueles arrobas no seu código. Essas arrobas aqui se chamam anotações. Então, o foco desse vídeo são essas anotações. Para que existem e como escrever a sua própria anotação. Bora assistir? Então vamos lá. Eu sou o instrutor Nico Stepat e vou te acompanhar aqui nessa pequena explicação. Para eu explicar, deixa-me rapidinho fechar aqui, até abrir uma outra classe que eu tenho aqui, essa classe conta, né, que não possui ainda nenhuma anotação. Porque quando o Java nasceu, não existiam aquelas anotações. Né? Pelo menos nessa forma. O que já existia no início era aquele Javadoc. A documentação que você adiciona no seu código fonte aqui, e reparem que automaticamente o Eclipse aqui gerou quando eu pedi para ele criar um Javadoc, uma documentação, né? Uma arroba autor. Aqui adicionou, né? Colocou aqui o nome do computador, né? Mas a ideia é que você coloca aqui o nome, tá? O desenvolvedor que escreveu aquela classe. Então, temos aqui uma arroba autor, né? Exatamente na mesma sintaxe que vocês já viram lá na introdução. Então, as anotações têm o raiz, né? O nome da anotação vem daquele Javadoc. Então, qual a tarefa aqui das anotações no Javadoc? Passar alguma informação a mais, certo? Para o Javadoc, e quando aquela ferramenta Javadoc lê aquela documentação, ele gerará uma página HTML bonitinha, ele consegue entender que esse texto aqui, né, é relacionado com o autor. E para isso, né, existem ainda vários outros, né, anotações aqui, né, por exemplo, arroba versão, né, versão 1.0 dessa classe. Né? Então, você pode alimentar o Javadoc com algumas configurações a mais, né, que a ferramenta que interpreta esse Javadoc entende e coloca isso nessa página HTML gerada, ok? E as anotações oficiais, vou falar assim, né, que eu já mostrei para vocês aqui, tem mais um exemplo, o que eu mostrei para vocês foi isso aqui, né? São bem parecidos. É alguma configuração a mais que alguém pode ler, né? Mas isso só entrou no Java 1.5. Então, por que entrou no Java 1.5? Qual era a motivação, né? Quando nessa época lá do Java 2000, 2004, 2006 entrou o Java 1.5, né? Tinha as classes Javas, né? E quando você precisava configurar algo, você usava XML. O XML até hoje continua sendo utilizado, mas muito, muito menos do que naquela época. O que eu estou falando, para dar um exemplo concreto para vocês? Aqui, né? Reparem, aqui tem um código Java e aqui no raiz da pasta SRC tem um XML. Naquela época lá, uns mais de 15 anos atrás, né? Ou quase 15 anos atrás, era a época do XML, né? A má fama, né, do Java veio muito desses XML gerados, né? Então, qual é a ideia aqui, né? Eu tenho uma classe conta aqui em algum lugar, só para rapidinho mostrar, né? E essa classe conta é representada num banco de dados, sei lá qual banco de dados que é esse, né, através de uma tabela conta. Então, em algum lugar, eu precisava falar que essa classe conta é associada com uma tabela. Fazer aquele mapeamento, né? Uma configuração. Você tem que falar aqui, classe para tabela, atributo para coluna, etc, etc. E onde você faz a configuração? Naquela época, não tinha outra forma a não ser usar um XML. Então, aqui tem esse mapeamento. Tem uma tabela, certo? Que se chama TBL conta. E aqui temos uma classe que se chama conta. Aí tem atributos aqui. Então, esse atributo, ID, né, vai usar a estratégia aqui, a identity no banco de dados. E algumas outras configurações aqui, que é essa titular, por exemplo, a coluna se chama C titular e vai ter um tamanho de 100 caracteres no banco de dados. Então, você sempre tinha um projeto Java e essas configurações grandes, né? Num outro arquivo, num arquivo externo, num arquivo burocrático, num arquivo formato XML.
né? E aí entraram agora as anotações dentro da linguagem Java, não só no Javadoc, né? Para substituir ou pelo menos diminuir, né? Aquele XML. Então, né, apesar que os XMLs continuam válidos aqui, é muito difícil ver dessa forma, pelo menos hoje, um projeto, né? Mas continua existindo e ainda tem vários projetos que usam. Então, como seria agora essa configuração que eu mostrei para vocês, que mapeia uma classe para uma tabela? Como seria isso agora a partir de anotações Java? Eu vou abrir aqui a classe, aí vocês podem ver. Reparem que, né, já fica... o XML já era muito maior, né? E colocando as anotações dentro da classe, né? Você vai diminuir, né? Esse XML vai sumir, né? E as configurações vão ser muito mais enxutas, ok? Então, uma classe que é apresentada no banco de dados se chama Entity, uma configuração, primeira que temos aqui. Então, já que essa classe é apresentada no banco de dados, qual é o nome da tabela? Né? Reparem que a gente tinha essa configuração aqui no XML. Aqui, ó, nós tínhamos elemento, table, name, conta. Tá? E aqui, reparem, entity, né? Class. Isso dá trabalho, gente. Ok? Tudo isso aqui, eram duas linhas aqui, eu botei aqui em cima da classe, diretamente no meu código-fonte. Né? Ou seja, essas anotações aqui, elas são verificadas pelo compilador. Se eu tiro aqui... uma letra, o compilador fala, peraí, não existe mais. Isso é bom, né? O XML já é diferente aqui, né? Se eu tiro aqui, né? É claro que também existe no XML validações, mas dependendo da configuração que você tem, isso não é tão claro que isso vai passar ou não vai passar, né? Reparem, né? Tem dois elementos aqui, abre, fecha, né? Ou seja, é mais direto, mais fácil de usar uma anotação no código Java, né? Mais enxuto, menos burocrático do que no XML. E aí temos aquela configuração da ID aqui, certo? @ID, diretamente no atributo, né? Não preciso definir no XML um valor extra. Temos aqui aquela ideia da estratégia, né? O strategy identity, né? Aqui é até quase igual, né? Uma linha e aqui também uma linha. Temos aqui aquele @column, né? Reparem aqui, né? Essa configuração aqui, qual é o nome da coluna, é o tamanho. Aqui o basic, né? Também uma anotação. E aqui apenas basic. E o bom, né? Então, vocês já podem ver, né? Temos duas vantagens aqui. Eu não tenho um arquivo extra, certo? Ou seja, eu não preciso olhar para a minha classe e para o XML. A gente mesclou os dois, certo? Né? O compilador te ajuda a verificar aquelas configurações na hora, quando você já escreve a classe. E o que vocês podem ver aqui também, configurações diminuíram, certo? Né? @table, né? Aqui no início fica mais claro, né? Isso é referente dessas duas linhas aqui no código, ok? Muito mais fácil, @entity, @table, do que escrever tudo isso aqui. E falta ainda fechar aqui o elemento aqui embaixo, tá? E além disso, né, junto com as anotações, também teve uma mudança no desenvolvimento das bibliotecas, né? Eu posso simplificar aquele código aqui a mais. @basic não é obrigatório colocar. É já o padrão, certo? Eu posso colocar, não faz mal. Mas já que é o padrão, eu posso apagar, ok? No XML não, eu preciso ter essas configurações, certo? Né? Aí não tem essa ideia. Poderia até ter também, mas normalmente não tem. O XML é muito mais verboso do que a anotação dentro do seu código Java. Então, o caso, né, que justamente é igual ao XML que vocês viram, é essa parte aqui. Mais enxuto, mais fácil de usar, verificado pelo compilador. Então, o que é uma anotação? Uma anotação é uma configuração, né, no seu código Java, ok? Uma configuração no seu código Java. Então, o que eu faço com isso? Normalmente, você no seu código apenas usa
a configuração. Você apenas declara, né, coloca lá, essa conta aqui é uma tabela que se chama lá table conta. E uma outra biblioteca lê essa anotação, lê o seu código, né, lê essa anotação e sabe agora, puxa, então esse objeto aqui da classe conta, né, será persistido lá num registro dentro de uma tabela conta. Ou seja, normalmente uma outra biblioteca interpreta essa anotação, lê essa configuração, então sabe como você quer utilizar aquela classe aqui. Nesse caso, essa biblioteca é o Hibernate. Okay? Nesse caso, as anotações vêm do JPA, dessa Java Persistence API. Mas existem outros exemplos, né? Como eu já mostrei para vocês, né? Aqui os dois exemplos mais populares de anotações que eu escolhi, seria essa aqui, né? Reparem que essa classe aqui eu defino que um controller, um REST controller. Aqui eu falo que esse método aqui, né, é mapeado, né, para tópicos, request mapping. Isso aqui é relacionado com o protocolo HTTP. Numa biblioteca, agora nesse caso, se vocês olham aqui, né, nos imports, né, request mapping, né, aqui, vem do Spring. REST Controller, aqui vem do Spring. Ou seja, a biblioteca Spring agora conhece as anotações, ele sabe então o que fazer, né, quando ele encontra o request mapping com essa anotação. Com essa configuração /topics. Nesse caso, ele mapeia uma requisição HTTP, que vem de um navegador, por exemplo, né? Vem uma requisição para o servidor e o Spring chama esse método, né? Mapeia uma requisição HTTP para um método, né? No outro exemplo aqui do JPA, a biblioteca, né, não tinha mostrado aqui, né? As anotações são todos do JPA e a biblioteca, que dá para ver aqui, nas libraries aqui, e o Hibernate. Né? Ele vai interpretar, essa biblioteca vai interpretar as anotações. Ok? Então, o desenvolvedor que cria a aplicação normalmente usa as anotações para configurar algum detalhe de uma biblioteca que ele usa. Ok? É isso já um bom exemplo. O clássico aplicação de anotações. Mas quando você começa a desenvolver Java, normalmente você vê a anotação num outro exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Né? Quem já assistiu os cursos básicos do Java já viu esse exemplo. Né? Bom, do Java Doc eu já falei, né? Mas aqui no código, rapidinho, tem uma classe abstrata conta e aqui temos um método deposita, ok? Aí tem uma classe conta corrente que estende a classe conta, ok? Herda todos os atributos, herda lá o comportamento. Então, o que eu posso fazer aqui? Colocar aquele código aqui e personalizar, né? Sobreescrever significa, então, você quer personalizar aqui um código, sei lá, tirando aqui, cobrando um valor. Fazendo uma personalização no código, na implementação desse método. Beleza. Ok? Pronto, funciona, está correto, né? Mas eu vou apagar o código e vou criar aquele método a partir do Eclipse para mostrar alguma coisa aqui. Então, o que eu queria fazer, eu quero personalizar o método deposita, né? Então, o Eclipse tem aquela funcionalidade aqui, né? Repara que ele fala a mim, você quer sobreescrever o método? Sim. E repara que aparece aqui. Né? Deixa eu me apagar, vou fazer a implementação rapidinho. O saldo lá da classe mãe, né? E o valor... mais o valor, e aí tinha retirado mais R$1. Ok, beleza. Mas ok, mas meu foco agora aqui é essa anotação @overwrite, ok? De novo, uma anotação que veio aqui automaticamente, né? E essa anotação é um pouquinho diferente das outras anotações, porque isso é uma anotação para o compilador. Os dois exemplos que eu mostrei antes para você, que o mais comum são anotações que são válidos, né, no nosso código compilado, ou seja, a máquina virtual, quando ela roda, né, a aplicação, ela tem acesso às anotações a partir da API de Reflection, ok? Quem nunca ouviu falar do Reflection, temos um curso sobre isso que mostra como ler esses valores, ok? Essa anotação aqui, gente, é uma anotação não para a máquina virtual, né? Para, sim, antes, né? Já antes, né? Para o compilador. Então, o compilador está verificando aqui, já que a gente fala aqui, que a gente quer sobreescrever um método, o compilador está verificando se a gente realmente está seguindo as regras de compilação, né? Na hora de sobreescrever o método. Quais são as regras? Por exemplo, eu não posso diminuir a visibilidade.
E reparem agora que o compilador, né, reclama. Você está violando aqui a regra, certo? E não está sobrescrevendo o método, né? Corretamente, porque não pode diminuir a visibilidade. E aqui também eu vou colocar aqui depositar, né? Imagina, por exemplo, né? Reparem que esse código aqui funciona. Você queria sobrescrever o método, mas não fez corretamente porque você errou no nome. Para Java, isso é válido, né? Isso, você criou agora um novo método. Ou seja, na verdade, agora existe um método deposita e depositar. Mas isso não era a intenção do desenvolvedor. Aí você pode, então, falar para o compilador, verifica para mim se eu realmente sobrescrevi corretamente o método. E não fizemos, por isso ele reclama, né? Então, isso é uma anotação do compilador. Existem anotações focadas na compilação. E existem anotações o mais comum, que são para a máquina virtual na hora de rodar o programa, aí eles têm um valor, ok? Beleza, gente. Então, vocês já pegaram a ideia? A anotação é uma configuração, uma dica a mais no nosso código, né, que pode ser útil para o compilador ou na hora de rodar o nosso programa. Então, reparem aqui, né, já que uma anotação, não, aqui não, tem um import, parece que ela é parecido com uma classe. Né? Será que eu também posso escrever a minha própria anotação? Sim, pode, certo? Isso faz sentido? Né? Isso só faz sentido quando você tem uma biblioteca, né? Quando você quer personalizar alguma biblioteca que lê aquela anotação. Ou quando você mesmo está desenvolvendo uma biblioteca que precisa ler algumas configurações das classes, ok? Só nesse momento, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo clássico aqui, né? Sei lá, eu quero que isso aqui é um valor positivo. Então, vou, né, double positivo, ok? Essa anotação não existe porque eu acabei de inventar. O Eclipse reclama, certo? Né? Mas eu quero que essa anotação existe. Então, vamos criá-la, ok? Eclipse até me dá uma dica aqui, né? Vou usar aqui as, né, possibilidades do Eclipse, né? Eu quero criar uma nova anotação, ela vai ser pública, certo? E vai ficar nesse pacote. Beleza, vamos lá? Né? E para que ele faz aqui, né, uma anotação é parecida com uma interface, só que ela possui aqui uma arroba na frente, né? Mas isso também é importante, uma anotação sozinho, né? Não faz muita coisa, porque ela não possui implementação. E como a interface também não possui implementação, uma anotação também não, ok? Então, uma anotação só faz sentido quando há aquela biblioteca que interpreta a anotação. Ok, né? Repare, agora meu código já funciona, mas na verdade, né, até deixa eu mostrar para vocês, eu vou abrir aqui a anotação @id, né? Só para mostrar aqui, né? Ele mostra um pouquinho esquisito, talvez está difícil de ler, né? Mas uma anotação tem que ter, no mínimo, 2 outras anotações, né? Como vocês já viram, né? Uma anotação pode ser utilizada em cima de um atributo, em cima de uma classe, ou no outro exemplo também tinha uma anotação em cima de um método. Então, quando você define, né, uma anotação, é boa prática definir onde ela é válida, ok? Então, como eu faço isso aqui? Né? Você configura a anotação a partir de uma outra anotação. Né? Isso é meio estranho. E essa anotação se chama target. Repara, já importou aqui bonitinho, ok? Então, aqui dentro, agora eu posso falar, em cima do método, em cima de um atributo, construtor, certo? Em cima de um parâmetro, né? No meu caso, eu quero que essa anotação é válido em cima de um field, atributo, ok? Então, coloco assim, né? Ok, continua funcionando. Só para mostrar, né? Eu vou colocar aqui, mudar isso uma vez, eu vou colocar em cima de um método, ok? Ou seja, essa anotação é só válido em cima de um método. Repara, aqui ele só para de compilar, porque o compilador verifica isso, onde essa anotação é válida. Então, deixa-me desfazer isso, ok? Beleza. E a outra anotação obrigatória, que se chama retention. Ela está aqui, né? Retention. Né? Aqui, ó. Né? Essa retention é justamente aquele caso que a gente falou. Existem anotações, cadê a minha classe?
conta corrente, que são válidos na hora de compilar. Ou seja, essa anotação não é necessário, né, guardar no código compilado, porque o compilador já interpretou. Né? Por isso, ela usa retention source. Né? Só precisa estar disponível no código fonte aqui, mas não no bytecode, no código compilado. Porque quando o compilador já conseguiu compilar, acabou, certo? Então, a sobrescrita já funcionou. Mas existem anotações como essa carinha aqui, né? Reparem, retention runtime, que deveria estar disponível, essa anotação deveria estar disponível para a máquina virtual na hora de rodar nosso programa. Porque na hora de rodar o programa, o Hibernate quer saber que esse atributo aqui é uma chave primária, ok? Então, isso aqui é aquele retention. Então, vou definir aqui runtime no meu caso, ok? Acho que nesse caso faz sentido, né? Que existe, né? Poderia existir uma biblioteca que verifica se esse atributo aqui tem um valor double positivo. Seria uma anotação de validação. É claro que existe já uma biblioteca Java para isso, com essas anotações, ok? Eu só queria mostrar para vocês que é fácil escrever uma anotação. Ok? É uma interface, pode ter alguns códigos aqui dentro. Deixa eu ver, tem aqui. Aqui não tem, né? Mas deixa eu abrir uma outra aqui. Reparem que essa anotação, ela tem um atributo, né? Então, abrindo ela aqui, reparem, tem mais coisas aqui. Eu posso definir valores aqui dentro, ok? Vai um pouquinho além o que você pode fazer. Mas o que é importante, realmente é importante, uma anotação não tem uma implementação, é apenas uma declaração, ok? Alguém precisa interpretar aquela anotação. E aí vem agora a biblioteca, como Spring, como Hibernate, e várias outras bibliotecas que se baseiam nas anotações, ok? Então, né, só colocando aqui double positivo não faz nada. Falta agora a biblioteca que interpreta esse valor correto, realmente verifica se o saldo está positivo ou não. Mas isso é um outro vídeo, aliás, é um outro curso, um curso sobre Java Reflection, onde você vai aprender essas coisas, ok? Então, o meu foco aqui foi explicar por que existem as anotações, para fugir das anotações dos XMLs complexos, para simplificar as configurações dentro do nosso código, para dar uma dica para o nosso compilador, ok? Né? É como usar, certo? É muito fácil de usar, é até fácil de escrever nossa anotação. Né? Falta agora interpretar, mas isso ficará para o curso de Reflection. Obrigado! Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!